Então você quer sair das dívidas, não é mesmo? Olha, você está no lugar certo. Nesse vídeo eu vou te ensinar como sair das dívidas, especialmente nós vamos falar sobre a fase de negociações e como nós fazemos elas no nosso método Eject. Então fica comigo até o final desse vídeo e não perde por nada. E o meu nome é Niklaus Limburso, eu sou advogado e neste canal eu ajudo pessoas como você a saírem das dívidas. Olha, eu sei como é que é, essa fase não é fácil. E um dos principais erros de quem está vivendo o que você está passando é fugir das dívidas, é isso mesmo. Fugir dos credores, esse é um dos principais erros que eu verifico em todos os empresários que chegam até o meu escritório. Mas aqui, no Método Eject, não é assim que a gente faz. Nós vamos encarar as dívidas de frente com uma postura vitoriosa, porque o nosso objetivo é sair com tudo resolvido. E eu acredito que também é isso que você quer, não é verdade? Então vamos falar desse tal de Método Eject? Vamos agora. Olha, aqui em cima tem uma playlist com vários vídeos que eu gravei, inclusive tem um vídeo específico que eu falo muito amplamente sobre o Método Eject. Escrevo as várias etapas desse método e eu recomendo que você vá lá, se você ainda não conhece, e se aprofunde no tema. E a primeira fase é do campo minado. Nós vamos conhecer qual é o nosso campo de batalha, ou seja, conhecer quais são as nossas dívidas. Muitas das vezes você acaba fugindo das dívidas e não sabe muito bem quanto deve, não sabe nem se deve isso tudo que estão dizendo. Então essa primeira fase ela é muito importante porque nós vamos diagnosticar se realmente você deve, o quanto deve, para quem deve, qual que é a taxa de juros, enfim. Essa fase nos dá muita munição para conseguir obter para você muitos descontos e condições favoráveis para que você consiga sair rapidamente das dívidas. E nós fazemos também uma grande análise sobre quais são os reflexos de pagar ou não pagar cada uma dessas dívidas. Isso é importante. E eu tenho certeza que você tem um pouco de insegurança sobre e aí, o que vai acontecer se eu não pagar, o que pode dar de errado, devo pagar isso aqui, tem como não pagar, isso aqui eu tenho como, o que eu preciso priorizar nesse momento. Então, essa fase aqui do campo minado, ela realmente é muito importante. E a segunda fase é a fase da conduta de general, é isso mesmo, nome bonito para uma guerra, né? A gente precisa ter uma conduta vitoriosa nesse momento. E você provavelmente está fragilizado. Eu preciso te preparar para que você consiga lidar com os seus credores, para que você consiga lidar com a pressão emocional, com a pressão dentro de casa e com a pressão que você mesmo coloca sobre si mesmo. E tem a fase do caixa forte. Afinal de contas, para sair das dívidas tem que ter dinheiro, né? Então a gente precisa preparar o nosso caixa para que ele tenha um efeito positivo, ou seja, para que nós possamos ter liquidez, um fluxo de caixa positivo, para que a gente tenha recursos para poder fazer os bons acordos. Dizem que dinheiro é energia, né? Então nós vamos precisar de muita energia para poder sair dessa fase. E depois a gente entra na fase do pagamento seletivo, é isso mesmo, eu sempre falo, quando o cobertor é curto, você vai ter que escolher qual parte do corpo que você vai cobrir e aquecer. E nessa fase, a gente vai precisar escolher quem que a gente vai pagar e quem que vai entrar para a fase das negociações. Então a gente passa também por essa etapa muito importante. E nós vamos enfrentar o método base, aquela etapa em que nós vamos sanear a casa. É isso mesmo, você pode ser uma pessoa física, ser empresa, então vai ser o saneamento das suas finanças pessoais. E se você é empresário, saiba que a crise não é apenas da sua empresa, ela também é sua. Muitas das vezes a gente tem confusão entre a dívida da empresa, a dívida pessoal, a gente ancora a nossa vida pessoal num padrão de vida. E aí, de repente, a crise da empresa abala a nossa casa, acaba tendo confusão dentro de casa. Então, é muito importante passar por essa fase da elaboração de um orçamento doméstico, do alinhamento entre os familiares, e principalmente quando é casal, né? Sabe como é que é? Precisa fazer um grande alinhamento, uma aliança poderosa para enfrentar essa fase. E aí, trilhadas essas 5 etapas, a gente entra aqui na Operação Aliados. E tem uma ótima razão de se chamar Operação Aliados. É isso mesmo, porque nós vamos precisar criar uma relação muito positiva e construtiva com os nossos credores. Por isso que eu disse no começo desse vídeo que nós não podemos fugir dos credores, nós precisamos trazê-los para perto. Quando você passar pela fase do campo minado, você já vai sair com um quadro das suas dívidas. Então você precisa saber quais são as suas dívidas. Depois que você souber quais são as suas dívidas, você vai precisar ter um papo muito aberto com seus credores para atualizar o valor, para entender o que ele pode te oferecer a nível de desconto, né? Por isso que eu te falei que é o momento de nós fazermos uma aliança poderosa com os nossos credores. Porque vão ter alguns que serão mais flexíveis, serão parceiros, eles vão comprar o seu desafio, eles vão comprar a fase que você está vivendo e aí vão fazer uma condição mais favorável e você vai privilegiar esses credores dentro da sua organização financeira.
Afinal de contas, agora que nós já passamos por todas essas etapas do método EJECT, você provavelmente já tem liquidez, já organizou suas finanças, já tem fluxo de caixa positivo, já tem seus recursos dentro de um caixa forte. Então agora é a hora do quê? É a hora da liberdade. E aí você tem diversos credores, diversas dívidas e você vai precisar escolher quem vai pagar. E você vai privilegiar quem te fizer aquela proposta mais tentadora com desconto para pagamento à vista. É isso mesmo. Dentro da nossa estratégia do método EJECT, a gente precisa pagar à vista para a gente sair rápido. Se você ficar parcelando muito, vem novos juros, novas condições, aí você não sai daquela roda dos ratos que você fica ali 5, 10, 15, 20, a vida inteira pagando juros pesados. Então qual que é a consequência disso? A consequência é que você vai sair rápido, vai pagar menos juros, vai pagar um capital no final muito menor, vai conseguir criar uma melhor relação com seus credores, eles vão ver que você é uma pessoa transparente, que você atende, você recebe, e você vai fazer isso com um preparo emocional, porque afinal de contas é um ambiente de pressão. O credor vai tentar te pressionar, então você precisa estar preparado para isso. E aí que entra a dica do aliado. Veja, os credores vão botar pressão em você e você precisa estar preparado para lidar com essa pressão com um certo distanciamento. E aí outra dica que eu te dou é que você conte com profissionais para te ajudar nessa negociação. Afinal de contas, se você conseguir se distanciar do problema e começar a focar na solução, ou seja, parar de olhar no retrovisor e ficar olhando para o passado e para os problemas que já existem, começar a olhar para soluções, para o futuro, para o progresso, a sua vida vai destravar mais fácil. Então é muito importante que você conte com profissionais que vão te ajudar na negociação, te blindando desse contato com os credores. Se você não tiver recursos para contar com uma equipe de advogados, de negociadores, seja você pessoa física ou seja você pessoa jurídica, é interessante que tenha alguém responsável por responder por você, para atender as instituições financeiras, seus credores, os bancos, tá? Especialmente se você for uma empresa, não pode deixar de atender. Porque como é que você vai criar uma relação positiva, uma aliança poderosa se você não atende o telefone? A percepção que vai ficar é de que precisa ir para cima com cobrança de todo custo porque você sumiu e você não tem interesse em resolver. Eu acredito que você queira resolver a sua vida financeira, até por isso que você está aqui investindo tempo assistindo esse vídeo, não é verdade? Então eu quero te desejar muito sucesso nessa jornada. Se você já está preocupado com a negociação, quer dizer que está chegando a hora de você resolver e sair de vez dessa fase tão desagradável. E eu recomendo também que você maratone os vídeos da minha playlist Como Sair das Dívidas. Ali tem conteúdo de muito valor que vai te ajudar a sair mais rápido de todo esse enrosco. E eu não posso deixar também de te convidar a me seguir aqui nesse canal apertando o botãozinho do sininho, porque com certeza tem muito conteúdo de valor para te ajudar nessa jornada. E eu quero te convidar também a clicar aqui embaixo num link que vai te direcionar diretamente para um grupo no WhatsApp, onde eu libero conteúdos fresquinhos, exclusivos, eu vou te animar ali, vou te incentivar para que você não deixe a peteca cair e você continue perseverando. E se você quiser falar sobre o seu caso, quiser que a minha equipe de advogados possa avaliar a sua situação pessoal, por favor, pode se aplicar aqui, nós temos um link também na descrição, pode se aplicar e vir conversar com o nosso time, será um prazer poder te ajudar. E por fim, eu queria te convidar a vir comigo, apertar esse botãozinho, sabe para quê? Para a gente fazer o seu EJECT das dívidas.